É interessante que quando nos reunimos, quando falamos sobre família, algo que mexe muito ao coração da gente, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, onde as pessoas distorcem a essência da família, onde, infelizmente, nós temos visto e ouvido, onde as pessoas perderam o valor da família, o valor do amor, do perdão, o valor da reconciliação, o valor de estar caminhando juntos, o valor de estar orando juntos. No vídeo aqui, no clipe do mês da família, aqui no hino, a gente vê ali as famílias reunidas, de mãos dadas, na hora do almoço, não é? Na hora de alimentar. Coisas que Deus manifesta o seu poder. É quando buscamos a sua presença, quando nós reconhecemos as nossas limitações e buscamos a Deus Todo-Poderoso. Às vezes sentimos cansados, desanimados, mas o Senhor tem cuidado de nós e Ele irá responder segundo a vontade dEle, porque Ele é perfeito. Ele é o nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 1 a 7. É um texto bastante conhecido quando fala sobre Eliseu ali, aumenta o azeite da viúva. É um texto que nós podemos tirar algumas lições para a nossa casa, para a nossa família, porque o mesmo Deus que usou Eliseu é um Deus que pode me usar e usar você para abençoar famílias. Um Deus que pode abençoar a sua casa. Um Deus que pode abençoar a sua vida. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: olha, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte os que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Você crê nisso? É palavra de Deus. Esse Deus que faz esse milagre, quer fazer o milagre na sua vida. Esse Deus que enviou Eliseu, é um Deus que envia hoje o Espírito Santo para falar no seu coração, na sua casa, na sua família. Então feche os seus olhos e mais uma vez vamos falar com Deus. Amado Deus, somos-te gratos por esta palavra, ó Deus, tão rica ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que ela é viva, ela é eficaz. E que nessa noite, ó Deus, sejamos impactados com esta palavra. Sejamos, ó Deus, transformados por esta palavra, pela palavra bendita e poderosa do Senhor ao nosso coração, à nossa família. Deus, nós cremos que o milagre que precisamos, o Senhor tem. Nós cremos que os milagres que nós necessitamos estão dentro da nossa casa. E neste momento, nós te pedimos, enche as nossas vasilhas, encha com teu Espírito Santo, enche as vasilhas do amor, do perdão, enche as vasilhas da fé, da esperança,
Enche, ó Pai, as vasilhas da alegria, para que os teus milagres se revelam a cada lar, a cada família. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um texto bastante conhecido. É um texto que eu gosto muito porque há muitas lições preciosíssimas nesse texto em relação à família. E nós podemos ver aqui um quadro de família, uma família que estava passando por um momento de luto, um momento de perda de um ente querido, o chefe da família, um homem de Deus, um homem que era servo dos profetas, um homem que temia o Senhor, um homem que certamente cuidava da sua família, talvez, provavelmente, não cuidava muito das suas finanças, mas podemos ver naquela família um quadro de uma família enlutada, uma família com a necessidade de uma provisão, com a manifestação do provedor. Podemos ver aqui um quadro de uma família em crise, de uma família sem esperança, uma família angustiada, uma família temerosa. Podemos ver aqui um quadro de uma família sem esperança alguma, e ainda um momento de perda seria maior quando ali os credores iriam levar os filhos daquela mulher viúva. E podemos ver que uma crise vai se instalando dentro daquela família, dentro daquela casa. Mas algo que nos chama muita atenção é que aquela mulher reconhecia que o seu marido era temente a Deus. A grande necessidade nossa, das nossas casas, das nossas famílias, independente das crises que passamos, há uma esperança no coração de cada um de nós, que nós cremos que servimos ao Deus Todo-Poderoso. E através da nossa fé, através da nossa esperança, através agora da nossa perspectiva, nós podemos então abrir o nosso coração e expor diante de Deus todas as nossas necessidades, expor diante de Deus todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado, eu não sei quais adversidades que você tem enfrentado, mas há uma esperança dentro do seu coração quando você reconhece que existe um Deus Todo-Poderoso. E essa mulher então, ela toma algumas atitudes importantes que nós podemos aplicar no nosso coração. Eu gostaria que você aplicasse isso. A primeira atitude é reconhecer as suas necessidades. Aquela mulher no versículo 1 diz, ela diz, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Se a mulher não tivesse compartilhado, provavelmente Eliseu não teria ficado sabendo, o milagre não teria acontecido. Em geral, Deus não vai revelar às pessoas as nossas necessidades. É necessário compartilhar as nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais. É importante nós reconhecermos e buscarmos a direção de Deus, a proteção de Deus. Muitas vezes nós queremos a provisão de Deus, mas não queremos o provedor. Deus, ele manifesta o seu poder nas vidas, Ele manifesta a sua glória através das vidas, Ele manifesta o seu poder demonstrando amor, trazendo esperança, trazendo reconciliação, porque Ele é um Deus provedor. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração e dizer das minhas necessidades para o Senhor. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas carregando mágoas, quantas pessoas carregando ali a falta de perdão, quantas pessoas carregando ali a ansiedade, quantas pessoas que não conseguem dormir, quantas pessoas que são dominadas ali através dos remédios para dormir, porque estão ansiosos, não conseguem saber como, não conseguem resolver a situação, não sabem como resolver aqueles problemas. Meu querido, creia no poder de Deus. Abra o seu coração para o Senhor, abra a sua vida para o Senhor, derrame no altar do Senhor. Precisamos dar a conhecer as nossas necessidades. Deus, Ele sabe, mas Ele quer da sua necessidade, reconhecer que nós precisamos do provedor. E muitas pessoas em busca da provisão, apenas da provisão, e quando o Senhor provê, não agradece, e muitas vezes não reconhece que foi a mão de Deus que está conduzindo todas as coisas. Queridos, Deus quer prover coisas na sua vida e na sua casa, mas abra o seu coração. Abra o seu coração para o provedor.
aquele que pode trazer os filhos à volta à presença do Senhor, aquele que pode trazer a cura, aquele que pode trazer para você um emprego, aquele que pode trazer para você a paz, aquele que pode trazer para você o perdão, onde pode trazer a harmonia, um Deus que pode trazer um derramar de algo tremendo na sua vida, na sua casa, mas expõe para Deus. Coloque o seu coração na presença do Senhor, busque a face de Deus, creia na oração, creia nas promessas do Senhor, creia que Deus fala ao seu coração, busque ao Senhor a cada instante, reconheça as suas necessidades. Eu creio que a maior necessidade que as famílias têm tido hoje é da presença de Deus, é do provedor, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Aquela mulher, ela foi sincera. Aquela mulher abriu o coração, porque as suas necessidades estavam afetando o seu relacionamento com os filhos. A sua necessidade estava ali impedindo que ela tivesse os sonhos, que ela tivesse uma prosperidade em relação aos seus filhos, com a prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento dos filhos. Mas ela colocou diante de Deus. E quando nós colocamos diante de Deus, Ele é o provedor da nossa casa. Ele é o provedor da família. Mas algo também muito interessante nesse texto, Deus, Ele não desampara aqueles que são fiéis. Algo muito interessante nesse texto, que a mulher diz para o seguinte: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Como nós precisamos de homens tementes a Deus, como nós precisamos de mulheres tementes a Deus, como nós precisamos de jovens, de adolescentes, de crianças que temem a Deus, que sejam fortalecidos no relacionamento do amor com Deus, que tenham um coração grato ao Senhor. Deus cuidou dessa família, pois o falecido servia a Deus, servindo o profeta Eliseu. Ele era um homem temente a Deus. Você serve a Deus de verdade? Você é temente a Deus? Então não se preocupe, Ele vai mover, Ele vai prover, porque o Deus provedor está ao seu lado. O Deus provedor está na sua casa. O Deus provedor quer abençoar a sua casa, a sua família. Mas nós precisamos reconhecer, temer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes, meus amados, nós temos visto pessoas e ouvido pessoas atendendo algumas famílias e olhando algumas famílias, a gente vê grandes dificuldades, mas a gente observa que dentro da casa, a gente pergunta: você ama Deus? E as pessoas falam: eu amo, mas não tem demonstrado. Eu não tenho lido a Bíblia com a minha família, não tenho orado com a minha família, nós não temos buscado a face do Senhor. Quando nós nos movemos, meus amados irmãos, buscando a igreja a ter um movimento de oração, é para que você experimente o poder de Deus na sua casa. O milagre que você precisa está dentro da sua casa, está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. Exponha para Deus as suas necessidades. Deus não vai te desamparar, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia relata que essa mulher, então, ela coloca diante de Deus, reconhecendo as suas necessidades, mas também reconhecendo que o seu marido, ele era um exemplo de servo, ele era um exemplo de pessoas que temia Deus, e certamente levar aquela mulher, levava os seus filhos a depender de Deus. Quais são os legados que nós estamos deixando para os nossos filhos? A buscar as coisas materiais, ou levá-los a buscar, a depender de Deus, a buscar o poder de Deus para a sua caminhada, para a área profissional, para a área sentimental, para todos os sentidos da vida? O maior legado não é deixar dinheiro, casa. O maior legado é poder dizer: o meu pai e minha mãe foram homens e mulheres de Deus, que me ensinaram a amar, me ensinaram a servir a Deus e a depender de Deus. Como nós temos visto como os jovens estão se afastando, como os jovens distantes da igreja, quantos jovens distantes das famílias. Nós precisamos reconhecer: será que nós somos nós? Qual o legado que nós temos tido? Nós temos deixado? Qual o legado quando nós nos reunimos em família para orar, para buscar a face de Deus? Irmãos, eu creio na restauração da família, no nome de Jesus. Mas nós precisamos temer ao Senhor e buscar o seu poder, a sua graça,
porque Deus não desampara aqueles que lhe são fiéis. Mas há uma outra lição importante nesse texto, que o milagre ele começa a partir do que temos, mesmo que seja muito pouco. No versículo 2, então, Eliseu pergunta à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Ela tinha algo mínimo, mas era o suficiente para Deus manifestar o seu poder. Queridos, essa parte eu gosto muito, quando a gente pode reconhecer que Deus ele pode criar a partir do nada, mas geralmente Ele age a partir de algo que Ele já nos deu. Às vezes dizemos que não temos nada, mas alguma coisa nós temos para colocar à disposição para que o milagre ocorra. O que você tem em suas mãos? Quais são os seus recursos materiais, seus dons, talentos, suas virtudes, seu carisma, sua personalidade, suas características pessoais? Você tem um Deus Todo-Poderoso. Você precisa crer nesse Deus Todo-Poderoso, colocando em prática a sua fé em Deus, no agir, na prática, no desejo de buscar o provedor, no desejo de revelar que aquilo que o Senhor deseja, aquilo que você procura, Deus tem e está na sua casa. Onde tantas pessoas buscam tantas coisas materiais para oferecer sempre o melhor para a família é Deus, o melhor para o casal é Deus, o melhor para os filhos é Deus, o melhor para o avivamento e o único é Deus, o melhor que pode manifestar a sua provisão através da sua presença é Deus. E é lá dentro da sua casa, aonde você recebe a palavra do Senhor, aonde você tem ali algo tremendo do Senhor, e você fecha as portas, e você está ali com os seus filhos, clamando a Deus, Ele vai ouvir. Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a entrar no nosso quarto, a fechar as portas, e ali falar com o Pai que está em secreto. Sabe por quê? Porque Deus quer intimidade. Às vezes damos intimidade maior para os filmes, para as novelas, para os programas. Às vezes nós damos intimidade para a internet, para os programas de televisão, mas não temos intimidade com Deus Todo-Poderoso. E aí nós queremos somente a provisão de Deus, mas não queremos o provedor. Não queremos aquele que pode mudar a história. Mas uma outra lição tremenda nesse texto: para que o milagre ocorra, é necessário buscar a Deus em oração. No versículo 4 ali, Eliseu diz para aquela mulher: fecha a porta. Aqui nos faz lembrar de Mateus, quando Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto e orar, a buscar a sua face. Queridos, eu creio no avivamento, eu creio no poder de Deus, e Ele está bem próximo de mim e de você. Não podemos mais perder a oportunidade. Precisamos fazer da nossa casa um lugar da manifestação de Deus. Precisamos fazer da nossa casa um lugar onde Deus se revele, aonde nós podemos abrir o nosso coração, aonde nós podemos clamar a direção de Deus para desfrutar dos seus milagres. Porque muitas vezes, muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas fazem campanhas, muitas pessoas buscam tanto auxílio, tanta ajuda, mas não sabe que o milagre está dentro da sua casa, junto com a sua família, na oração, no temor, na dependência clara, na necessidade de buscar em Deus. Mas também o texto nos ensina: para que haja milagre é necessário ação. O que o Senhor pede de nós? Como nós temos ouvido a voz de Deus? Nós falamos hoje pela manhã em Mateus capítulo 7, quando Jesus relata ali sobre, ensinando ali a parábola bem simples, para que todos possam entender. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm as lutas, vêm as tempestades, vêm os ventos, vêm os rios, se levantam e batem com ela com força, e ela não caiu, porque estava firmado na rocha. Que bom evangelista no culto. Não caiu porque ela reconheceu que
quando nós buscamos ao Senhor, quando o Senhor nos ensina no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Ele quer que nós venhamos praticar aquilo que Ele ensinou. O que Ele ensinou? Alegria, ensinou sobre oração, ensinou sobre testemunho, ensinou sobre ansiedade, ensinou sobre colocar diante dEle, a buscar primeiro o reino de Deus. Isso precisa ser praticado dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Isso precisa ser praticado no meio da nossa família, da nossa casa. Para que o milagre aconteça, é necessário ação. Diz o texto, a partir do versículo 3, que aquele homem, aquele profeta Eliseu, ele disse: olha, vá, peça emprestadas vasilhas, todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em casa, fecha a porta, traz de você, dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta, atrás de si, dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todos estavam cheios, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Que coisa maravilhosa, atitude, gestos. Fica imaginando ali aquela mulher ali enchendo o azeite, a vasilha, e o filho pegando, o levando a vasilha, o outro pegando com a vasilha cheia. Fica imaginando a alegria, fica imaginando ali a ação poderosa de Deus, fica imaginando ali eles compartilhando a bondade de Deus, compartilhando a provisão de Deus, porque o provedor estava ali. Sem provedor não há prosperidade, sem o provedor não há fé, sem o provedor não há perdão, sem o provedor não há esperança, sem o provedor não há harmonia, sem o provedor não há milagres, porque o milagre que você precisa, Deus tem. Nós precisamos agir. Eliseu, ele não deu tudo de mão beijada. A mulher e seus filhos teriam de fazer a sua parte para que o milagre se materializasse. Não podemos ficar de braços cruzados apenas esperando. Vai, pede, entra, fecha, deita o azeite. Os filhos chegavam às vasilhas. Será que você está agindo ou está de braços cruzados? Quantas pessoas falam: abençoe os nossos filhos, traz um avivamento bíblico e espiritual, mas não quer orar, não quer levantar de madrugada, não quer abrir a oportunidade de ler, de compartilhar, de se aprofundar na palavra de Deus, não tem uma intimidade profunda de amor com Deus, e quer o avivamento, quer a provisão. Sem o provedor, você não vai conseguir. Aquela mulher reconhecia que Deus podia fazer um milagre, mas ela agiu, ela obedeceu, ela tomou atitude, ela confiou. E quando nós confiamos no Senhor, Ele age segundo a vontade dEle, tão somente para a glória do Senhor. Queridos, Deus vai nos dar até onde a nossa fé alcançar. Se aquela mulher tivesse mais vasilhas, o milagre continuaria a fluir. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos limites nas bênçãos que podemos alcançar. Mas Deus tem muito mais. Às vezes nós levamos o que temos em casa para o nosso próprio deleite, mas precisamos fazer para a glória de Deus. Muitas vezes ignoramos o que temos em nossa casa, e exatamente é o que Deus usa, é exatamente aquilo que está dentro da sua casa. Talvez você tenha uma esperança pequena, coloque isso diante de Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas, coisas poderosas, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas. Depois que Deus realizar o milagre, continue pedindo, e Ele continuará orientando. Olha no verso 7, quando Eliseu disse àquela mulher, ele disse o seguinte: então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Certamente havia para muito tempo
aquilo que Deus havia suprido. Sabe por quê? Porque o provedor, quando Ele está no centro da nossa vida, Ele abre as portas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A mulher foi buscar orientação com o profeta, o representante de Deus. E à medida que Deus for te abençoando, não se torne autossuficiente, mas continue dependendo dEle, buscando a sua orientação, a direção. Mas a ação é exigida da mulher. Vai, vende, paga, vivei do resto, até os filhos terem condições de trabalhar, de crescer e reconhecer que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Quando eu estava olhando esse texto, estava me lembrando da minha infância, quando a minha mãe no seu trabalho, trabalhava como faxineira, chegava em casa, as crianças pequenas, e ela trazia alimento das casas que ela fazia faxina. E eu me lembro muito bem que ela sentava, nós sentávamos assim no chão, e ela esquentava a comida, e numa colher ela colocava uma colher na boca do meu irmão, uma colher na boca do outro, ou assim, e todos se alimentando. E muitas vezes ela deixou de comer. E para a glória de Deus, nós estamos aqui porque Deus provê todas as coisas. Deus, Ele é sustentador de todas as coisas, mas Ele precisa estar presente. Ele precisa ser o destaque da sua casa. Ele precisa ser o destaque da sua vida. Ele precisa ser o destaque do seu viver. E viver com aquilo que Ele tem para com cada um de nós. E pode ter certeza, eu creio na palavra de Deus, creio no Espírito Santo, que o milagre que você precisa, Deus tem. E está na sua casa. Está com aquilo que você talvez se acha insignificante, que não tem valor. É exatamente isso que Deus faz. Naquilo que você reconhece que não tem valor, Ele faz valoroso, porque Ele está no centro de todas as coisas.